Olá, boa noite. Estou atrasado porque estava no Magia Preta, na Umbanda e no Candomblé. Terminamos agora. Estava previsto para terminar às 10 horas, mas avançou. Estava lá com o querido pai David e estávamos agora. Mãe Tati, que está aqui conosco, já estava lá. Muita gente. João, pai João querido, estava lá conosco. E vamos aqui, estou esperando a nossa convidada, Cibele. Deixa eu ver se ela já está por aqui. Deixa eu ver se Cibele está aqui. Pai Eduardo está aqui conosco. A solicitação, querida Cibele, só aceita. Oi. Oi, meu amor, tá Ô, escuro. tá escuro? Então calma aí, vamos clarear esse negócio. Dá uma Vê se melhorou. clareada que as pessoas têm que ver Dá sua uma clareada. beleza. Ah, tá melhor agora? Melhorou, você tá linda, 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 linda. Claro, tem que se arrumar, né? Sua bênção, babá. A Xangô bênção. abençoe, Ah, que bom. Xangô abençoe a bênção. Muito bom, muito feliz de Ah, recebê-la aqui na nossa encruzilhada. Já estou vendo aqui Mãe Tati, Pai Eduardo de Oxoguian, Ana Paula, Miguel, Pai João, Neide, Jefferson. Muito obrigado por estarem conosco. Você sabe que nós temos esse grito de encruzilhada sim. todo domingo e nós vamos fazer um ebó juntos e vamos levar para a encruzilhada à meia-noite. Pai Gladson está sempre por aqui. Então, deixa eu apresentar a nossa querida convidada irmã, né? Nossa querida irmã, Cibele Henriques, professora doutora em serviço social, pesquisadora e assistente social, e ela acabou de defender a sua tese de doutorado na Universidade Federal, Cibele, do Rio de Janeiro. Isso, Universidade Federal do Rio de Janeiro, babá. Acabou de defender a sua tese de doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Cibele é de Axé também, ela vai se apresentar, ela vai falar um pouquinho sobre ela. E o tema está aqui, está fixado aqui o tema da tese dela e da nossa conversa, o racismo estrutural colonialista no processo de trabalho e formação profissional negra. Mas primeiro queria que você desse um salve e falasse um pouquinho sobre a sua dupla pertença, né, como mulher de axé e acadêmica e professora. Ah, que bom, babá. A benção aos mais novos, aos mais velhos que estão aqui conosco. Salve esse momento, esse grito que é tão importante. Eu acompanho todo domingo, né? Então, para mim é uma honra. Muito obrigada por ter convidado a estar aqui nesse axé. Vamos levar muita coisa boa de partilha hoje. Queria me apresentar, né? Meu nome é Sibeli, como o babá falou. Eu, na verdade, minha mãe é Yalorixá, então fui criada no axé junto com ela, né? Foi assim, tenho essa vivência, ela tem um Ilê no Rio de Janeiro, Ilê de Bessém, e eu sempre, então, pertenci ao axé e sempre gostei muito de estudar. Então, né, hoje eu consigo aliar as duas coisas, né? Eu acho que a gente vem nesse momento de construção de valorizar essa epistemologia de terreiro, e isso é uma bandeira que eu levanto, porque é a nossa ancestralidade que nos fincou, que nos deu alicerce, que eu acredito muito nisso, que deu potência de existência, então é nisso que eu acredito. Eu sou assistente social de formação, me formei pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Desde então atuo já como assistente social, já vai fazer 10 anos, e sou também assistente social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu trabalho na saúde mental, no instituto lá de psiquiatria, e sou pesquisadora da área do tema de saúde, saúde mental, raça e gênero, né? E eu desenvolvi a minha pesquisa de tese abordando a questão do racismo estrutural, trabalhando com essa perspectiva que
nossos passos vêm de longe, né? Então tem vários autores trabalhando aí, não inventei a roda, mas assim, a gente tem vários autores que trabalharam esse tema, entre eles Clóvis, Moura, Guerreiro Ramos, Ali Dias, e o próprio Silvio Luiz, né? Na coleção Feminismos Plurais, da Djamila Ribeiro. E aí eu trabalho nessa perspectiva de pensar a questão do racismo estrutural a partir desse viés colonialista. É disso que a gente vai conversar hoje, como isso impacta no processo de trabalho e formação profissional negra, né, de toda a diáspora africana, afro-brasileira. É nisso, Babá. Então esse trabalho, Cibele querida, ele nasce de uma inquietação, de uma preocupação sua, de que modo, não é? De que modo esse racismo estrutural colonialista afeta as relações de trabalho, não tanto as relações de trabalho quanto a formação profissional de negros e negras no Brasil, é isso? Sim, Babá. Eu, a partir da minha vivência, a partir da escuta, né, de várias mulheres negras, trabalhadoras, afro-brasileiras, principalmente no campo que eu atuo, na saúde mental, eu pude perceber que essas pessoas, tanto no processo de trabalho, como de formação profissional, o alunado, quem estava em processo de formação profissional mesmo, dentro da estrutura acadêmica universitária, ela sofria com os impactos do racismo estrutural, e eu chamo de colonialista no sentido de reafirmar que essas pessoas eram tratadas nesse espaço como mentes e corpos de escravos, como escravizados. Então eles rememoravam pelo racismo cotidiano, que Grada Quilombo também fala no livro dela, Memórias da Plantação, que eu uso também muito na tese. Essas pessoas rememoravam, nesse racismo cotidiano, rememoravam dores ancestrais que eram sentidas pela diáspora africana, que foi sequestrada, encarcerada e colocada aqui, no sentido de ser escravizada. Elas rememoravam essas dores. E aí eu reafirmo, né, que elas são colocadas como corpos e mentes de escravos nesses espaços, porque elas são vistas como inferiores, quer seja intelectualmente, quer seja no sentido da construção do processo de trabalho nesses espaços, né? Então, nesse sentido, foi que eu pensei a necessidade de reafirmar, não só falar do racismo estrutural, mas também que ele é colonialista, porque senão a gente não trava uma luta que seja antirracista, anticolonialista. Eu acredito que a gente tem que travar as duas lutas. Não dá só para ser antirracista, tem que ser anticolonialista. Por quê? Porque esses corpos negros, ao adentrar o espaço da universidade, ainda são vistos como uma pertença, que é uma pertença dessas colonialidades que eu chamo, que são as opressões raciais, né? Que ela é racial porque tem a raça, o corpo preto chega, né? E são opressões raciais de classe, sexo, de gênero, de idade, território e religiosidade, né? Ao longo da pesquisa, ainda mais eu trabalhando na saúde mental, né? A gente assim tem vivências de corpos negros, de usuários da saúde mental que chegavam com as suas rezas religiosas, chegavam muitas vezes com as suas vivências de terreiro e não eram valorizadas essas falas. Não era respeitado, muitas vezes, o conhecimento que era trazido do terreiro, né? Então, eles eram, de alguma maneira, sofriam não só o racismo, no sentido subjetivo de matar a sua subjetividade, mas também o seu conhecimento, que é o epistemicídio que a Sueli Carneiro fala, né? Então, essa pesquisa, ela traz também essa interseccionalidade de opressões raciais que os corpos negros entram, eles sofrem ao adentrar o espaço universitário, quer seja como usuário dos serviços docentes assistenciais, porque as universidades públicas, elas prestam serviços à comunidade, à população preta, né? Ou também no processo de formação como alunado,
e também no processo de trabalho. Porque muitas vezes não podemos ir com nossa cabeça coberta, não podemos proferir a nossa religião. E isso vai ressoar também na formação profissional. Porque se eu não conheço, se eu não reconheço os saberes das comunidades tradicionais de terreiro como um saber, como uma vivência, como que tem uma raiz da cultura africana, diaspórica, eu vou desvalorizar ou eu vou etnocentrar isso em relatórios, em várias produções, né? Eu já ouvi em reuniões dizendo assim, como a cultura daquele sujeito é empobrecida, mas não é. A nossa cultura, que vem de uma raiz ancestral da comunidade tradicional de terreno, ela não é empobrecida. Ela é rica, mas para aquele outro que não conhece, que tem uma leitura ocidental, ele vai sempre inferiorizar. Então, a importância de se travar uma luta que seja antirracista, anticolonialista, por isso que eu coloco racismo estrutural, colonialista, para poder marcar a necessidade da gente descolonizar práticas sociais e institucionais, que nos matam diariamente, matam nossa subjetividade, nossa existência como pluriversal. É nesse sentido. Eu gostei muito dessa ideia, né? Quer dizer, de reiteração, né? Quer dizer, esse racismo estrutural colonialista como um lugar de reiteração das dores ancestrais, não é? Nós sabemos, não é, Cibele, o quanto nos é doloroso falar sobre o racismo, falar sobre a história da escravização, revisitar as nossas próprias dores. E, nesse sentido, eu gostaria que você me dissesse um pouquinho, porque eu tenho recebido muitos pedidos de apoio, sabe, de negros e negras na academia, para coorientação, para apoio, negros e negras querendo desistir, quando os temas são voltados às africanidades, ao racismo, à ancestralidade negra, e o orientador e a orientadora brancos, eles não têm domínio, porque eu costumo dizer o seguinte, você muito bem trouxe, né? Quer dizer, não é que nós temos uma epistemologia inferior, não é? Quer dizer, a grande questão é que nós somos poliglotas, nós falamos a nossa epistemologia e a epistemologia branco, e a epistemologia branca. Acontece que o branco, ele não fala a nossa língua, e ele não quer falar, e ele não quer entender. Não é? Quer dizer, nós somos poliglotas, nós falamos a língua branca, a língua acadêmica, a língua eurocêntrica, que nós tivemos de aprender a pulso, e não foi fácil, um exercício difícil, aprender a língua daquele que lhe açoitou. Não é um exercício fácil. E eles não querem falar a nossa língua, não é? Porque, como a vida toda eles foram privilegiados e só falaram deles, dos temas deles, dos problemas deles e a língua deles, eles não querem fazer esse esforço e compreender as nossas epistemologias pretas ancestrais de terreiro. Mas a questão que eu queria lhe trazer é a seguinte: como é que esse tema foi recebido pela academia? No seu departamento é alguma coisa natural? Foi tudo bem para você? Como é que isso se desenrolou? Então, assim, na pós-graduação que eu estava vinculada, na verdade, a gente não tinha muito esse debate. Na verdade, eu venho com um tema desafiante, né? Que assim, que a orientadora topou e me deixou bem à vontade para poder, eu tive essa parceria dela, deixar bem à vontade para poder construir teoricamente meu caminho, meu percurso. Mas a gente sabe que isso não é comum, né? Eu acho que assim, a gente vai tendo algumas dificuldades assim, no meio do caminho, né? E assim, a maioria das pessoas que abordam temas que tem o gênero afro tem dificuldade dentro da academia porque a gente tem dificuldade de ter orientadores. Eu tive essa possibilidade de ter uma orientadora parceira, uma orientadora branca, parceira, que ela acolheu o tema e falou, olha, vai,
Se é isso que você quer, então você vai construir isso. E eu fui, né? Fui. Agora, é claro que a gente enfrenta dificuldades, né? Na pesquisa, na construção do tema, as pessoas falarem suas vivências do racismo, porque eu abordei pessoas que trabalhavam na unidade e puderam falar o quanto é difícil, né, você conviver com essas dores ancestrais. E aí, como é que você coletivamente constrói tecnologias para dar conta disso? Eu acredito na tecnologia preta. A gente constrói as possibilidades da nossa existência, né? A partir de existências pluriversais, não nesse caminho único ocidental, porque esse caminho único, como o senhor fala, é que nos leva à morte física e a uma existência que é uma existência de banzo, de uma despersonalização do nosso eu. Como Fanon fala, né, ao longo da vida acadêmica, quantos de nós, pretos e pretas, ao adentrar a universidade, perdemos, a gente faz uma perca de nós mesmos, a gente tem que cada vez se matar para poder se embranquecer, poder estar ali. E se recentralizar e voltar para a encruzilhada, é você também colocar, né, a sua necessidade de pesquisar esses temas, né? Então, assim, mas essa parceria tecida foi possível depois, né, de um longo tempo de maturação, né? Porque a gente só consegue, talvez, construir, né, caminhos se a gente consegue também organizar, né? Ou seja, organizar no sentido de falar, não, daqui para frente é isso que eu vou falar, não vou negociar outra possibilidade, não. Né? Eu tive uma boa acolhida, consegui fazer a pesquisa, tive uma orientadora parceira, mas tive várias dificuldades ao longo da pesquisa. Não com a orientadora, mas com o campo de pesquisa, consegui fazer a pesquisa, com a empiria em si. Mas, assim, foi muito importante, porque, assim, a gente precisa cada vez mais discutir esses temas para a formação profissional. Porque a gente está formando quem? A universidade, ela define a fala, define quem fala, né? Ela tem todo um cânone embranquecido, e essas pessoas chegam nas instituições para trabalhar, depois de formados, e vão lidar com a população preta, que é a população que mais precisa de assistência, quer seja assistência social, que é o campo que eu me vinculo, mas na área da saúde, da habitação, em todas as políticas públicas. O público-alvo é negro. São as pessoas negras que não conseguem prover sua subsistência. E se a gente não tiver, né, práticas descolonizadas que possam incorporar e valorizar aquilo que as pessoas trazem de sabedoria popular e até das suas vivências, porque a família negra, ela não é uma família nuclear. A Yorongmi, ela já fala isso pra gente, que é uma pensadora africana. Ela fala, olha, família nuclear é alienígena na África. A família negra é constituída de várias mães, vários pais. Nós temos vários mães e pais. Mas você chega numa instituição ocidentalizada, embranquecida, ela logo pergunta, cadê a mãe dessa criança? Cadê o pai? E não entende que nossa cultura é outra. Nós temos várias mães, vários pais. E não é isso. Então, assim, a importância de você também é valorizar esses saberes e, né, não recolocar negros e negras nesses lugares tão coloniais. Porque o negro ou a negra numa universidade, ou ela está naquele lugar que o branco acha que concedeu, mas não concedeu, é uma luta ancestral. Nossos passos vêm de longe. São muitas lutas ancestrais para poder a gente chegar até aqui. Então é importante travar essas lutas no sentido de reposicionar esses corpos negros nessa estrutura tão embranquecida, quer seja por uma epistemologia mais africana, nos currículos, ou incorporação dos saberes pretos de terreiro, porque nós construímos valores, saberes. Por que somos tão atacados? Porque os nossos valores, humildade, respeito, cuidado intergeracional, não cabem nessa sociedade branco-ocidental. Eles abandonam as crianças e os idosos, e nós não abandonamos. Não existe um órfão em África. Todos são pertencentes a uma comunidade. Então, assim, esse projeto não é nosso, é deles. A gente precisa construir o nosso projeto. É nesse sentido. A gente precisa reconhecer
essa ultra sofisticação do racismo, como ela chega para a gente, porque a cada crise que tem das relações de produção, relações econômicas, ele se sofistica para poder, né, fazer com que essa população não consiga resistir no sentido de os seus valores estar ali, nossos saberes. Então é muito importante isso, Babá. Você destaca um ponto, né? Quer dizer, várias, né? É muito importante essa fala, estou aqui aprendendo muito. E essa coisa, né, que nós sofremos, né? Quer dizer, nós sofremos triplamente, né? Porque esse racismo estrutural colonialista, ele quer nos ver, né? Quer dizer, ele não desloca, ele não faz esse olhar, ele não é um olhar deslocado, né? Quer dizer, ele é um olhar sempre estrangeiro. Gostei muito dessa consideração sua, que a primeira coisa que a gente pergunta, cadê a mãe? Cadê a pai? Não está aprendendo? Cadê a mãe? Né? Normalmente é a mãe que é. Então, isso é uma ausência de deslocamento, né? E ao mesmo tempo é lançar sobre uma determinada comunidade, sobre uma determinada epistemologia, o seu olhar, não é? Quer dizer, é o seu olhar. Então, é fundamental que nós sejamos vistos a partir da nossa existência e do nosso modo de ser, estar e pensar o mundo. Ser, estar no mundo e pensá-lo, né? Quer dizer, é fundamental, porque esse jeito, né, de buscar a nossa inserção, né, quer dizer, também é uma forma colonialista, não é, Cibele? Também, quando eu faço isso, ao mesmo tempo que eu estou oferecendo uma suposta ajuda, eu estou colonizando, é isso? Sim, porque assim, a gente tem uma estruturação das políticas públicas muito centrada nessa questão de uma epistemologia de um cânone embranquecido, aonde, né, eu costumo dizer assim, nós tivemos a Lei Áurea. A Lei Áurea, na verdade, para mim, eu compreendo como um decreto que promoveu, né, essa possibilidade do ir e vir do negro, mas também a sua marginalização socio-racial. Porque logo depois de 2 anos da Lei Áurea, você tem um código penal que vai coibir o quê? A vadiagem e a capoeiragem. Só que, ora, os negros foram colocados na rua. A rua sempre foi lugar, a encruzilhada sempre foi lugar que os negros habitaram. E a encruzilhada acolheu no sentido de dar vida e de não retirar. Quem retira a vida é o Estado, que foi controlar essa circulação no sentido de retirar essas pessoas da rua e colocar no encarceramento. Eu costumo dizer que o racismo, ele é estrutural colonialista porque ele nos encarcera ainda, ele nos coloca num cárcere socio-racial, epistemológico e também na nossa psique, porque a gente tem afetos colonizados, a gente tem afetos que são produção dessa sociedade embranquecida, que não vem da nossa raiz. A gente sabe quem nós somos porque cultivamos valores, né? Uma criança de terreiro, uma pessoa que foi criada no terreiro, ela tem outros valores. É por isso que a gente é tão atacado. Tem mais valores aí dos quilombolas sendo, como a gente ouve, né, do pessoal. Os valores quilombolas estão se expandindo, tem que se expandir, porque é isso que fez que a gente sobrevivesse nessa Maafra, como diz Marimba Ana, que é uma autora africana. Marimba Ana vai falar que nós vivemos numa Maafra. Esse sequestro de África, esse cárcere, esse enlouquecimento, essa indigência da fome, essa alienação que nos causa essa epistemologia branca, ela vem da diáspora, desse sequestro, mas ainda permanece. Permanece por quê? Porque enquanto houver racismo e genocídio, há colonialismo. Só que esse colonialismo, ele é travestido de autoritarismo que a gente sente pelas colonialidades, como o Quijano fala, o Aníbal Quijano, ele vai falar a colonialidade do saber, do ser e do poder. Eu chamo de colonialidades, que são opressões raciais, de classe, sexo,
é gênero, idade, território e religião. Por que eu chamo a atenção para a religião? Porque, né, as pessoas que são da comunidade tradicional de terreiro, elas sofrem não só aquilo que Horaci Nogueira vai falar, que é um racismo de marca, não é só a cor, não é só o fenótipo, mas é também de origem. É da onde que a gente vem que faz com que nós sejamos discriminados. É a nossa raiz ancestral, é a nossa origem, a nossa ancestralidade que faz com que sejamos discriminados. Então, racismo religioso, no meu entender, eu leio o seu livro muito feliz porque ele dialoga comigo, eu gosto muito da sua leitura para isso, Babá, é muito potente, é vida, é axé, é xangô, né? E aí o que acontece? É ética, é isso, né? A gente precisa entender com foco e lucidez que esse racismo religioso ele não é só de marca, ele é de origem. É por nós estarmos fincados nessa ancestralidade, nessa origem que eles querem apagar, que eles também nos querem nos apagar, silenciar. Né? Então é isso. O racismo ele é estrutural, como Silvio Almeida coloca, e muito bem colocado, eu uso ele muito na tese, mas ele também é colonialista porque ele rememora essas dores ancestrais. Ele faz com que queiram apagar a nossa ancestralidade, mesmo aqueles que não são da comunidade tradicional de terreiro, porque nós somos todos um só povo. Na maneira que atacam quem não está atacando a nossa mesma raiz, vemos de um só lugar, de um mesmo lugar. Seja de origem banto, seja de origem fon, seja de origem iorubana, temos uma raiz que é da diáspora que veio no tumbeiro para cá. É isso, assim. Olha só, querida Tatiana Henrique está aqui, Tatiana Henrique, e grande, né? Grande atriz, professora, contadora de histórias. E ela traz uma questão, não é, que vai colar aí nessa sua última fala. O que você pensa, não é? O que você pensa do mito da família desestruturada? Família desestruturada, esse mito naturalmente sempre se volta para famílias pretas, né? Nunca, a família branca nunca é desestruturada. A família branca tem problemas, tem conflitos. Ai, tem um probleminha. Ai, a família branca tem um conflito, tem... Não, a família preta é sempre família desestruturada. O que você pensa desse mito, né, que colocam, né, mais um deles, sobre nós, de família desestruturada? Então, Babá, isso é uma questão muito cara, né? Muito cara que eu acho que, assim, para a gente pensar, a gente precisa avançar nisso. Ainda mais eu que sou assistente social e trabalho com famílias, que estou lá na ponta. Assim, o que eu penso, né, Babá, é o seguinte, a gente, na verdade, a gente está falando estruturada para quem? Para essa epistemologia branca? Porque ela está na Constituição das Políticas Públicas. Quantas vezes eu trabalhei com uma política pública, seja com a lei edital, que pede uma família nuclear burguesa? As nossas famílias pretas, elas não são constituídas nessa lógica, porque nós temos uma ancestralidade que nos forja, temos valores que nos forjam. Então, na verdade, quando eles falam desestruturada, é desestruturada para essa epistemologia branca, não para nós, que temos valores potentes e fortes que nos solidificam. Se as famílias pretas estão sobrevivendo à pandemia, são porque elas criaram formas de resistência que são ancestrais, que vêm das irmandades negras, que vêm muitas vezes das rodas de capoeira, dos quilombos, das comunidades tradicionais de terreiro. Então, essa leitura de família desestruturada é uma leitura branca ocidental que não contempla as famílias negras, que não deveria nem ser utilizada para as outras famílias, se a gente pensar. Né? É assim, algo que a gente tem que desconstruir cada vez mais, porque a gente trabalha com laços que são laços que não podem ser enquadrados em determinadas regras. Porque, como eu falei, nossos passos vêm de longe, como o Sueli Carneiro fala, mas são ancestrais. Os arranjos que nossos ancestrais tiveram que fazer para estarmos aqui hoje
São arranjos muito sofisticados, não foram arranjos empobrecidos ou desestruturados. O que são as Irmandades Negras? Se a gente for pegar as Irmandades Negras, elas conseguiam prover a subsistência de várias famílias. Elas conseguiam prover o sepultamento de vários entes que não tinham nem locais para ser sepultado. Elas constituíam um local de acolhida. Elas faziam um trabalho muito mais potente de assistência às famílias negras do que o Estado. Porque o Estado ele chega para fazer assistência com abuso, com autoritarismo, querendo impor as suas condições, tirando as crianças das mães, quer seja porque essas mães não se enquadram naquelas regras embranquecidas. Quantas vezes eu trabalhando em maternidade, eu vi assim, o Estado querer tirar um poder familiar de uma mãe porque ela era negra, porque ela não tinha muitas vezes seguranças mínimas jurídicas que eles esperam, mas por que não tira de uma mãe da classe média que está lá na maternidade particular? Por que não vai lá tirar? Porque justamente porque não está precisando do Estado. O Estado, quando ele entra de forma autoritária na vida dessas famílias negras. Por isso que é importante, né, a gente trabalhar, ter cada vez mais a valorização dos saberes pretos, dos saberes das comunidades tradicionais de terreiro. Eles têm que entrar no currículo acadêmico, é isso que eu acredito, tem que entrar no currículo acadêmico. A gente tem a Lei 10.639, 11.648, mas a gente precisa lutar por isso, porque senão a gente não vai formar quadros de profissionais que levem em consideração isso e vão reproduzir essa lógica da família desestruturada, que a gente sabe que não é, né? Perfeito, perfeito. E me fala uma coisa, nós estamos aqui com contribuições, as pessoas estão parabenizando o seu trabalho, já estão querendo ler o seu trabalho, já estão muito interessados. Vanessa, Marcelo, Tatiana. Me fala uma coisa, Cibele, você teve entrevistas, você trabalhou com campo, você trabalhou com os profissionais do serviço social. Como é que é essa pesquisa e como é que você identificou os impactos, né, do racismo estrutural colonialista? Vamos um pouquinho mais para o trabalho. Então, eu no campo eu trabalhei tanto com profissionais, que a gente chama como na educação superior, né? Os profissionais que trabalham são chamados de técnicos administrativos em educação superior, não só com a profissão de assistente social, mas com várias profissões, né? Então, eu entrevistei técnicos em educação superior que tinham formação tanto enfermagem, serviço social, administração, formações variadas, tanto do campo das ciências da saúde como das ciências tecnológicas também, que eram enquadrados dentro da estrutura funcional em várias ocupações, desde aquele que tem uma formação em nível superior e ocupa na estrutura administrativa um cargo de nível médio, um cargo de nível fundamental e nível superior. Então, a gente abriu um campo bem diversificado aí para profissionais. Fiz pesquisa de campo também com o alunado, principalmente os alunos que eram de coletivos negros universitários. E, dentro desse campo, com docentes também, docentes negros, porque o nosso critério de inclusão eram trabalhadores, alunos e docentes que se autodeclaravam negros e que eram cotistas e não cotistas. E a partir dessa empiria, nós percebemos o quê? Que esses sujeitos, quer seja na condição de trabalhador, quer seja na condição de aluno, quer seja na condição de usuário, né, também, porque alguns eram usuários dos serviços assistenciais das unidades universitárias, ou na condição de docente, todos eles relatavam que eles sofriam racismo, relatavam que esse racismo não era algo singular, tinha uma estruturação de uma matriz colonial. Por quê? Porque colocavam eles em lugares que eram lugares... Eu tenho a fala de um profissional que ele fala, olha, falaram para mim, negro não pode ter poder. O outro
outro profissional falava assim, falaram para mim, nego quando caga na saída, quando não caga na saída, caga na entrada, caga na saída. Então a gente vê que são falas muito pejorativas, racistas, que as pessoas sofrem nos espaços, que rememoram, muitas das vezes, lugares escravos, lugares zoomorficados, como Nogueira fala, dessa objetificação, dessa coisificação do negro, e que muitos deles, por mais que tivessem formação de nível superior, não conseguiam avançar na escala funcional, né? Ainda eram colocados para fazer funções que eram muito funções do serviciar, que a gente pode dizer, né? E uma coisa interessante da pesquisa também, empírica, é que ao longo da pesquisa a gente viu que tinha famílias, gerações de famílias que passaram pelo mesmo espaço. Eu tive uma entrevistanda que ela falou, meu pai foi servente, meu avô foi contínuo e hoje eu estou trabalhando aqui. E o quanto foi preciso, teve uma ancestralidade que perpassou aquela estrutura, né, que construiu aquela excelência universitária, mas que todos eles sofreram as mesmas dores ancestrais do racismo. E ela falou a luta dela para ela não estar no mesmo lugar que o pai e o avô, porque eles constituíram profissões que eram do pós-abolição. Ser servente, ser contínuo, são profissões do pós-abolição. Se a gente for fazer uma pesquisa na historiografia, a gente vai ver que a profissão que foi dada para os negros na estrutura da administração federal, porque vários negros trabalharam na estrutura da administração federal, porque tinha uma cláusula lá do ventre livre da prestação de serviços. Se você era pego também em vadiagem, isso é que o Estado fala, né? Pelo Código Penal de 1890. Você era obrigado a prestar 5 anos de serviço dentro da administração federal. E esses negros e negras eram colocados justamente como punição para ser servente contínuo. Então, são profissões que ancestralmente construíram uma territorialidade. E hoje os negros e negras conseguem, sim, travar lutas viscerais, né? Para poder sair dessa colonialidade. Mas é difícil, não é fácil, não. É isso que eu queria dizer, né? Quer dizer, se esse racismo estrutural colonialista, né? Quer dizer, essa força do racismo e esse discurso, né? Quer dizer, porque normalmente se manifesta no discurso, no apequenamento, né, do outro a partir da cor da sua pele, né? Quer dizer, além dos impedimentos, né, que são vários, eu estou pensando o seguinte: se não é um vírus, né, quer dizer, um vírus mesmo no sentido patológico da palavra, no sentido de doença, que é uma força, não é, Cibele? Que inclusive acaba impedindo a mobilidade social de negros e negras, né? de corpos escurecidos, não é? De corpos empretecidos. E me parece que esse é o grande objetivo do racismo, né? Quer dizer, o racismo como uma engrenagem colonial, capitalista, que quer manter a possibilidade de escravização, ou muito próximo, né, quando você fala que esses ofícios, né, no pós-abolição, foram gerados, inclusive preenchidos para esses corpos escravizados, né? Então, me parece que, mais uma vez, é essa força, né, do capitalismo, essa força colonialista, para impedir a mobilidade social de pretos e pretas no Brasil. Sim, isso, de Babá, alguma maneira, se apresentou no seu trabalho? Então, se apresenta assim, Babá, porque assim, tem um texto do José Chazin que ele fala que o capitalismo no Brasil ele tem uma via colonial, ele tem uma identificação da via colonial. Então, ele opera por essa identificação da via colonial. E a gente não pode ser assim, e como o capitalismo, relação de produção, relação econômica, opera nessa identificação da via colonial, ele vai constituir instituições que vão operar na mesma lógica.
Porque as instituições, elas estão coladas nesse projeto. Elas são mímeses sociais desse projeto. E as práticas sociais, elas também são mímeses sociais daquilo que a instituição opera, que é justamente ser um braço de assistência desse modo de produção. Então, o que acontece? Ao longo da pesquisa, a gente percebe que essas práticas sociais, elas não se descolonizaram. Porque não adianta eu travar uma luta antirracista e não descolonizar as práticas sociais e institucionais. Por isso que eu falo, a luta ela tem que ser antirracista, anticolonialista e antigenocida. Por quê? O MC0 vai falar, enquanto houver, ele tem um texto, discurso sobre colonialismo, enquanto houver racismo e genocídio, há colonialismo. Se há racismo e genocídio, há colonialismo. A gente precisa travar uma luta antirracista, anticolonialista. As instituições são reflexo da sociedade, das relações de produção. Elas são mímeses dessa relação de produção. Está na estrutura delas essa estruturação racista, colonialista, sexista. E as pessoas operam como mímese. Se você não tiver uma leitura, não tiver foco e lucidez e não estudar muito, você vai acabar se alienando. Ninguém está imune, nem nós, né? Assim, eu não posso dizer que eu estou imune, nenhum de nós. Isso é um trabalho diário de você, né? Buscar se descolonizar das suas práticas, dos seus afetos, da sua leitura, da sua vivência. E eu acho que as comunidades tradicionais de terreiro são potência. A epistemologia de terreiro é potência, a epistemologia quilombola, todos os saberes pretos são potência, porque eles possibilitam esse trabalho de descolonização, porque a gente, quando está no terreiro, a gente está cultivando nossos valores ancestrais. E a ancestralidade, ela permite esse deslocamento. Mas a gente precisa, claro, ampliar no sentido de pensar como, né, a gente consegue operar essas descolonidades. Porque enquanto as práticas sociais são mímeses da sociedade que a gente vive, se a gente não tiver esse trabalho constante, a gente vai acabar operando. Por isso que eu coloquei no título Racismo Estrutural Colonialista, para poder a gente pensar, olha, a gente precisa descolonizar a prática, não adianta eu só falar do antirracismo, eu preciso falar do anticolonialismo. Eu preciso me despir dessa ocidentalidade branca. É como a Audre Lorde fala, né? A gente precisa, e a Grada também, precisa matar um branco que há em nós todo dia. Senão a gente vai reproduzir as violências raciais contra o nosso próprio povo, que é um fratricídio que o Fanon fala. Então a gente precisa se despedir disso. Né? É muito, muito epistemológico, é recentralizar na encruzilhada, é trazer para o centro os nossos saberes. O senhor faz isso brilhantemente, né? Quando eu vejo o senhor falando, é potência, é isso daí, vamos seguir nisso daí. Nós fazemos juntos, né? Eu estou muito feliz, sabe, Cibele, porque a despeito, né, do verdadeiro show de horrores que se tornou o Brasil, nós negros, negras, pretos e pretas, nós estamos tão conectados, né? Quer dizer, a gente está tão conectado, né, pela nossa ancestralidade, nós realmente falamos a mesma língua. Eu queria que o pessoal está muito interessado no seu trabalho, como é que é isso? Vai estar disponível online ou na biblioteca? Pretende transformar em livro? Qual que é a ideia de divulgação desse trabalho, Cibele? Então, Babá, como o senhor sabe, né, eu recém defendi a tese, né, então ela está fresquinha, né? Então, assim, a gente está naquele processo de ajuste, né? Ainda não conversei, né, com a orientadora, mas assim, como é que vai ser essa divulgação? Mas provavelmente ela deve ficar online no site, né, no site da pós-graduação, que eu sou vinculada à pós-graduação da Escola de Serviço Social da UFRJ. Ainda não está disponível porque com essa questão da pandemia, né, então os serviços estão trabalhando remotamente, tudo está mais demorado. E em relação ao livro, né, eu deixo para ancestralidade ver. Ainda não tem nada em vista, mas se a ancestralidade quiser, a gente está aí, né? Importante a gente construir raízes, né? Porque eu acredito muito nisso. Nós somos hoje futuros ancestrais, então a gente tem que trabalhar para as gerações futuras. Né? Se a gente não plantar hoje, o que eles vão colher?
Então é isso, é fortalecer esse tronco, essa raiz que já foi, né, já foi fortalecida pelos nossos ancestrais, que já deixou as raízes, já lutaram muito, né? E se eu puder deixar, né, isso escrito, né, vai ser melhor, mas ainda não tenho nada assim em vista. Vamos pedir a Exu, vamos, porque é um trabalho importantíssimo, né? Quer dizer, é um trabalho que precisa ser lido mesmo. E só para a gente já está indo para o encerramento, mas eu queria que você falasse um pouquinho para nós, Cibele querida, se você chegou a apontar caminhos, né, para a mudança ou para minimizar os impactos, não é, desse racismo estrutural colonialista. Você aponta alguns caminhos ou mudanças, né? Como é que você vê isso? Então, assim, na dissertação, né, eu até falei assim, para mim, desculpa, a tese foi muito importante, né, porque assim, ela constituiu um rito de passagem, no sentido de cada vez mais eu conseguir afroperspectivar as minhas ideias, minhas reflexões, que não são singulares, não são minhas, são coletivas, são de um povo. Né? A pesquisa não é minha, ela foi construída por mãos pretas e pardas, que são mãos negras. Né? Então, assim, eu devolvo essa pesquisa e eu pensei, né, assim, o que eu refleti da pesquisa é que a gente precisa cada vez mais lutar pela implementação da 10.639 e da sua reatualização aos 1648, mas com a incorporação de práticas sociais, né? E as práticas, elas são construtos teóricos, né? Então a gente está nesse processo de ensino-aprendizagem que sejam contra-colonialistas. Não é somente você apontar, contar a história africana, mas é você realmente adotar uma filosofia africana e uma filosofia que vem das comunidades tradicionais de terreiro, no sentido de você pensar, né, a construção de outros lugares para esses corpos negros, que não sejam essa recolonização que o Estado brasileiro está fazendo, porque estão recolocando esses corpos em locais que são caminhos únicos de morte, de miséria, de loucura, de encarceramento. E a gente não merece isso. A nossa ancestralidade plantou raiz, e raiz foi para dar frutos. E o fruto dá no momento certo, como mãe Beata de mãe já fala. Então, assim, se dá no momento certo, é hora da gente, né, semear para plantar, para poder frutificar, que a gente possa construir, como o Rufino fala, né, uma pedagogia da encruzilhada, que a gente possa escolher outros caminhos pluriversais, negritudes pluriversais, diaspóricas, que possam colocar a população preta em locais de escolha, e não ela se contentar com as migalhas do colonialismo, das colonialidades, como essa sociedade, eu digo assim, os governantes, não são todos nós, né? Como os governantes que estão no poder hoje querem, né? É isso. Exatamente, que possamos voltar para o centro da encruzilhada e escolher, né? Que nós possamos fazer as nossas escolhas, que não sejam imposições, né? Porque nós sempre temos de responder a um sistema por meio da imposição. Cibele, que conversa deliciosa, quanto conhecimento, que explosão de saberes que você traz, entendeu? Xangô em dobro. Exu abençoe, muito obrigado. Eu sabia que eu precisava conversar contigo e deixar aqui no meu IGTV, depois vai para o meu canal, para ver várias vezes, porque a Cibele, ela sabe, ela articula, ela traz várias questões, ela é provocativa, é a continuidade, não é? Quer dizer, é realmente a continuidade, a circularidade. Essa é a fala de Cibele. Muito obrigado, Cibele. Um grande beijo. Obrigada a todos. Obrigada, Pai. Sua bênção. Xangô abençoe a bênção. Agora nós vamos juntos para a encruzilhada. Laroye!